Cuidado com essas palavras em inglês para o trabalho, inglês para negócios. Você pode estar cometendo um erro gravíssimo usando elas erradamente. No vídeo de hoje, eu vou te contar quais são os 5 false friends, ou seja, falsos cognatos mais comuns de Business English, e eu vou te ensinar como não cair nessas armadilhas. Meu nome é Larissa Milani, eu sou Leader and Business English Teacher aqui da Wordfy, e neste canal nós falamos sobre inglês para negócios. Welcome! Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é um false friend, um falso amigo. No português, nós chamamos isso de falso cognato. E nada mais é do que uma palavra que parece uma do nosso português, só que na verdade ela tem um sentido, um significado completamente diferente. Existe uma lista gigantesca de false friends e quando a gente fala de inglês para negócios, para trabalho, essa lista parece que até aumenta porque o uso dessas palavras pode causar um misunderstanding, ou seja, uma falha na comunicação muito maior do que talvez ali num diálogo cotidiano, de dia a dia, numa conversa entre amigos. Então por isso que elas se tornam muito perigosas, principalmente se você usar elas erroneamente em reuniões, em apresentações, em negociações. Você pode realmente manchar ali o significado, a interpretação de uma frase, pode causar ali um problema sério entre colegas e parceiros, e é isso que nós não queremos aqui hoje. Então, papel e caneta na mão, porque eu vou começar falando essa lista, talvez a mais comum, que é a agenda. Veja só, até o jeito de escrever parece com a nossa palavra do português agenda. E quando a gente bate o olho, na hora a gente vai pensar, é a agenda do dia a dia, o cronograma, é a nossa agenda de papel, o calendário que a gente usa para poder marcar os nossos compromissos do dia a dia. Mas não. Agenda in English significa pauta. Pauta de reunião. Então, quando dentro de um ambiente corporativo você escutar alguém falando "Oh, this is our meeting agenda", saiba que as pessoas estão falando sobre as pautas, os tópicos que estarão em discussão naquela eventual reunião, ok? Então, agenda não é agenda, mas sim pauta. A segunda palavra é um verbo e ela também causa muita falha na comunicação. O verbo é esse aqui, pretend. Quando a gente bate o olho, na hora a gente acha que é o verbo pretender. E quando a gente pensa em ambiente de trabalho, é um verbo muito útil, porque a gente pode falar e usar ele em situações de apresentação, de reuniões, de negociações, até mesmo dentro de uma entrevista de emprego em inglês. Eu pretendo fazer esse projeto em tanto tempo, eu pretendo contribuir com a empresa nesse sentido. E aí, na hora que a gente vai para a tradução, na hora que a gente vai para o inglês, a gente usa o or I pretend to contribute to the company. Mas aí que vem o erro, porque pretend no inglês não é pretender. Pretend é fingir. Olha o perigo. Pretend like their insults don't get to me. But they do. Fingir é quando você está maquiando, você está mentindo. Então, dependendo da colocação desse verbo, pode ser que você mude completamente o sentido dessa frase. Então, muito cuidado, porque se você quer falar que você pretende, tem a intenção de fazer algo, o verbo correto é intend, de intention, de intenção. I intend to contribute. Evite o pretend. Use somente mesmo se for para caso que você está falando de fingimento, falsidade. Do mais, elimine esse vocabulário do seu Business English. A terceira palavra, ela também, na hora que a gente bate o olho, a gente acha que sabe exatamente o que é. É a palavra fabric. Veja só. Já de bater o olho, a gente olha para ela e acha que é a palavra fábrica, não é mesmo? Mas não, fabric significa tecido, esse mesmo, da nossa roupa. Então, se você não é do ramo têxtil ou não usa essa palavra no seu contexto de negócio, lembre-se que tecido é fabric. Se a gente está falando de fábrica, de indústria, a gente vai falar factory ou ainda industry, ok? A quarta palavra, o quarto false friend, também é um verbo, uma ação. Ou seja, aquela palavra que a gente usa muito em situações quando nós estamos conversando, por isso a gente tem que ter cuidado redobrado na hora de usá-la. O verbo é esse aqui, attend. E quando a gente olha para ele, consequentemente a gente acha que é o verbo atender, de talvez até atender um telefone, por exemplo. But no, we don't attend a telephone, we answer a call.
Mas esse verbo, ele é muito usado em Business English mesmo assim, porque o sentido dele é de assistir, de dar, participar. Por exemplo, we attend meetings. Nós participamos de reuniões, nós assistimos a reuniões. Então, é um verbo muito utilizado no meio corporativo, porém, para esse lugar de participação, de participar, de atender no sentido de estar presente, de assistir, ok? Agora, claro, se você for assistir a um vídeo, you don't attend a video, you watch a video. Veja só, tem que ter muito cuidado na hora da interpretação para não confundir as bolas. E o quinto e último false friend, ele é uma palavra muito interessante. Eu gosto bastante dela. Ela tem uma pronúncia talvez um pouco tricky, mas nós vamos aprender ela aqui também. A palavra é lecture. E o que ela significa? Talvez a hora que a gente bata o olho nela, a gente pense que é leitura ou alguma coisa relacionada a ler, não é mesmo? Mas lecture tem a ver com palestra. Esse é o significado dela, essa é a tradução dela. Então, por exemplo, se você vai assistir uma palestra da sua área de atuação, se você vai participar de um congresso ou de um treinamento e você assistiu uma palestra, you attended a lecture. Veja só, dá até para combinar o attend com lecture, porque você estava participando, assistindo. Olha que legal. Então veja, lecture não tem nada a ver com leitura, mas sim é a tradução de palestra. Leitura é o reading. Nós lemos, né? I read a book. I have some reading time in the evening. Ou seja, eu leio, eu tenho algum momento de leitura na parte da noite e assim por diante. Eu espero realmente que você tenha anotado cada uma dessas 5 palavras, desses 5 false friends, para que você jamais, a partir de hoje, cometa erros de misunderstanding, ou seja, falhas na comunicação, principalmente usando esse inglês para o seu trabalho. Se você gosta desse tipo de vídeo de vocabulário, de hacks, de dicas, já curta esse vídeo para eu entender que você quer mais desse conteúdo. Também já siga aqui o nosso canal, se inscreva, ative as notificações para receber mais conteúdos de Business English e também compartilhe com colegas de trabalho que você sabe que esse conteúdo vai ser útil. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá. Bye, bye!